Graça, paz e alegria. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais este momento que temos a oportunidade de juntos estudarmos a tua palavra, meditarmos a respeito da tua vontade, que nós possamos entender mais a respeito do teu querer, que possamos falar e ouvir e possamos discernir sempre a sua vontade, que possamos meditar a respeito do teu querer e ouvir mais a sua voz. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Comentamos de forma geral a respeito das bem-aventuranças. Você encontra aqui no nosso espaço essa mensagem. E também já falamos das bem-aventuranças que vieram antes dessa que vamos falar hoje. Você encontra igualmente aqui no nosso espaço essas mensagens. Hoje nós vamos ler os versículos 10 e 11 do Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Então, Mateus 5, 10 e 11, diz assim o texto: Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. A ideia básica aqui é a perseguição por manter uma posição religiosa de acordo com a revelação dada por Jesus. Já havia uma religiosidade estabelecida com autoridade e reconhecimento no meio do povo. Sem ouvir a voz do Senhor e aceitando a verdade da sua mensagem, os líderes religiosos estabelecidos poderiam sim perseguir os novos pregadores. E isso aconteceu muito. Em medida diferente, acontece até hoje em dia. Pregadores que ousam manter a mensagem mais próxima do que a Bíblia realmente revela são muitas vezes hostilizados até mais do que aqueles que falam heresias, por conta da perseguição já estabelecida em nossos dias, ou aquela ideia de uma pregação que agrada mais, chama mais atenção por posições ideológicas ou vontades humanas as mais variadas. E nem sempre esses que são denunciados por conta da sua pregação, porque falaram alguma heresia. Afinal de contas, se falam a vontade do Senhor, não tem isso na pregação desses. Mas inventam muita coisa que nem mesmo aconteceu. E com isso tentam acreditar que estão fazendo o melhor para realmente ir contra aquele pregador que na verdade só está falando mais a respeito da vontade do Senhor. É muito louco imaginar tudo isso. Um pregador que fala até heresia muitas vezes não é perseguido, às vezes é até defendido, e aquele que se aproxima mais da palavra, esse é perseguido por coisas que na verdade nem aconteceram, que inventaram, que acreditam que aconteceram. É muito estranho que tudo isso aconteça, mas isso acontece. Isso ainda é uma realidade até mesmo em nossos dias. E tem tudo para continuar acontecendo, infelizmente. Quer seja por parte dos que acreditam que são da fé e lutam contra os que pregam algo diferente, ou do que aquilo que aquelas pessoas estão acostumadas, ou até mesmo por parte do mundo, daqueles que perseguem os cristãos. Apresentar e viver a mensagem do Evangelho pode sim nos fazer perseguidos. E se essa perseguição que esteja acontecendo conosco, seja porque nós seguimos e pregamos a real mensagem do Senhor, nosso é o reino dos céus. O mundo vê popularidade de uma pessoa com base em seguidores ou outros que aceitam determinada ideia ou até mesmo uma pregação. Alguns perseguem pregadores apenas por visões políticas diferentes. A preocupação não está em denunciar uma heresia, e quando ela existe deve sim ser denunciada, mas em desacreditar o pregador por conta de uma ideia política que nem está naquela mensagem naquele momento. Se conseguirem diminuir o número de seguidores, acham que aquilo já será suficiente para que a ideia deixe de influenciar a tantos outros. Já nós somos diferentes. Não devemos provocar nem forçar a perseguição. Apenas devemos viver e anunciar a mensagem como ela realmente é, de acordo com a vontade do Senhor, independente dos postulados estabelecidos e até mesmo aceitos por algumas autoridades humanas ou de acordo com as vontades e preferências das pessoas.
Não denunciamos com base em ideologias humanas. Antes, nós abrimos mão da nossa própria vontade para buscarmos a ideologia do reino, que é totalmente outra, não se compara com ideologias humanas. Se alguém tentar te convencer que alguma ideologia humana se compara com o reino, fuja disso, porque a ideologia do reino é totalmente outra. João, capítulo 15, 19, Jesus mesmo nos diz que o mundo não nos aceita, porque nós não somos do mundo. Como é que vamos querer então igualar as ideias do reino com as ideias humanas? Isso não existe. Quem faz isso trabalha pela ideologia humana e não pela ideologia do reino. Apenas usa a mensagem para enganar quem não entende isso. Antes, nós somos transformados para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, não a nossa. Que o Espírito Santo então nos inspire a entendermos a mensagem verdadeira e que estejamos prontos para enfrentar até mesmo a perseguição quando ela vier, quer seja por parte do mundo ou até mesmo por parte de religiosos, e que nós possamos nos sentir felizes por realizar a vontade do Senhor, sabendo então que o reino é nosso. Isso, sempre lembrando, se estivermos realizando a vontade do Senhor. Se não estivermos, nós carecemos ainda de conversão, de mudança. Nesse caso, a mensagem ainda precisa mudar o nosso próprio ego para que possa então fazer diferença na nossa vida e a partir da nossa vida para outras pessoas. Uma vez transformados, falar e viver o que a Bíblia nos revela pode gerar problemas. Quer seja com religiosos que entendam diferente do que anunciamos, ou até mesmo vivemos, quer seja com pessoas que perseguem o modo de vida do cristão, que são contra o que o cristianismo defende. Mas o que temos que ter em mente é que a afronta não será contra nós, mas será contra aquele que nos chamou a pregar e viver essa mensagem. Se pregarmos e vivermos a verdadeira mensagem, devemos nos alegrar então com essa perseguição, porque nós estamos fazendo a vontade do Senhor e a afronta não é contra nós, a afronta é contra o Senhor. Não devemos nos sentir felizes por haver perseguição, simplesmente porque é bom ter perseguição, mentira, injúria. Não acredito que ninguém goste disso. Agora, se nós estivermos enfrentando uma perseguição por viver e pregar a verdade, a mensagem do Senhor, isso não é uma perseguição pessoal ou contra algo que nós pensamos ou algo nosso mesmo, da nossa essência, mas por causa da mensagem que nós pregamos e vivemos, e então essa perseguição é por conta do reino. Logo, o reino é nosso. Se nos perseguem porque nós falamos do reino, o reino é nosso. Mas nós temos que estar vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Que saibamos viver e pregar a mensagem de acordo com a vontade do Senhor e não de acordo com o que o ser humano quer. Que estejamos prontos para anunciar a verdade e se isso nos trouxer perseguição, que assim seja. Estejamos alegres por fazer a vontade do Senhor e qualquer coisa que nos atinja, na verdade estará indo contra o próprio Senhor, que cuida de nós e nos chama para nos alegrarmos por buscarmos a sua vontade, mesmo que haja perseguição por conta disso. Permitindo o Senhor, logo estaremos aqui para a última mensagem dessa sequência a respeito das bem-aventuranças. Bem-aventuranças. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais.